Olá, vamos conversar sobre paz. Estamos fazendo aqui um devocional sobre paz. Todo mundo quer, todo mundo busca, todo mundo procura, mas Jesus nos ensinou algo muito importante, que há dois tipos de paz. A paz humana, natural, terrena e por consequência passageira, volátil, ela é influenciada pelas circunstâncias, e há a paz que vem de Deus, que a Bíblia diz que excede todo entendimento, vai além de toda a compreensão humana, e essa fé é dada por Deus, pelo Espírito de Deus, Jesus Cristo, o príncipe da paz. E no devocional anterior, nós vimos sobre dois personagens bíblicos que no meio da tempestade estavam dormindo, mas um estava desfrutando da verdadeira paz e o outro estava de maneira passiva. Olha só que coisa forte. Então hoje eu gostaria de conversar com você sobre essa diferença. Tem diferença entre ser pacífico e ser passivo. O que é ser pacífico? Pacífico é amar a paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Por que eu quero desfrutar a paz? Porque ele já me deu, porque ele já me abençoou com esta paz que vem dele e me mantém seguro e me mantém tranquilo. O meu coração se acalma e eu consigo vencer as adversidades, as tempestades exteriores. Então, ser pacífico é amar a paz, é almejar a paz, é buscar a verdadeira paz. Uma das coisas que nós precisamos seguir, a Bíblia diz seguir a paz e a santificação, sem a qual nós não veremos ao Senhor. Então nós devemos ir atrás, nós devemos seguir, nós devemos procurar, almejar, viver em paz. Isso é ser pacíficos, isso é receber a paz e andar, viver em paz. E o oposto disso é ser passivo. O que é ser passivo? Ser passivo, diz aqui, é ser sem iniciativa, é ser apático, É ser indiferente. Nós vimos sobre Jonas, que estava adormecido no meio da tempestade. A tempestade que ele mesmo estava causando. Todo mundo estava aflito, perturbado, eles estavam lançando suas fazendas, os seus bens. Aquele barco estava ali quase dando perda total, se perdendo tudo. Olha o prejuízo que o Jonas estava causando. Mas ele estava apático, ele estava indiferente. Ele não estava preocupado, estava faltando o quê? Amor de Deus no coração de Jonas. Então nós temos que cuidar, pessoal, para nós não cairmos nessa apatia, nessa indiferença. E olha o recado que importante. Não vou abrir com vocês, mas anota aí, coloca aqui nos comentários, lá em Mateus 24, do versículo 12 em diante, sinais dos fins dos tempos, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus aqui nos ensinando, Jesus diz que quanto mais se aproximasse do fim, mais o amor esfriaria. Olha só, aquele amor que já foi quente, aquele amor que já foi fervoroso por causa do pecado, por causa da iniquidade, o amor se esfriaria. Que coisa séria. Tem pais que não conseguem amar os seus filhos, tem filhos que não conseguem amar os seus pais. Tem pessoa que está embrutecida, tem pessoa que está indiferente com a sociedade, com a criança, com o pequenino, com o órfão, com a viúva. Deus não nos chamou para vivermos esta apatia. Jesus Cristo, ele veio à terra, ele veio ao mundo e ele
ele sentiu a dor, ele sentiu compaixão, ele se colocou no lugar do perdido, ele se colocou no lugar do necessitado. Nós não podemos deixar o nosso coração se endurecer, nós não podemos cair nesse lugar de repouso. Tem pessoas que sofreram tanto, tem pessoas que foram tão feridas e machucadas que criaram um bloqueio, uma armadura, criaram uma casca e o coração já não sente mais. O coração já não é mais tocado por um pedido de desculpa, o coração já não é mais tocado na presença de Deus. Aquela pessoa vive e ela não sente nada, como se os seus sentimentos estivessem mortos. Olha que coisa terrível. Então, Deus nos chamou para sermos pacíficos, pacificadores e não passivo, aquele sentido de inércia, né? De falta de movimento, aquele comodismo natural e espiritual. E falando desse comodismo, Deus ele usa muitas vezes as circunstâncias, Deus ele usa muitas vezes os empecilhos para nos tirar dessa zona de conforto, para nos tirar desta apatia. Eu estava lembrando aqui, se você quiser anotar, é um devocional mais objetivo, né? Não são ali 1 hora, 40 minutos de pregação, mas você pode depois conferir na sua Bíblia, você pode depois pegar a sua caderneta, anotar, né? Todos os itens, o ensinamento passado por esse vídeo, mas falando desse repouso, né? Falando dessa indiferença, nós vemos o povo de Deus no Egito. O povo de Deus foi para o Egito com a bênção de Deus. Deus levou eles através de José, levou na bênção, levou na prosperidade, levou em glória. Eles foram exaltados e honrados naquela terra e Deus avisou a Abraão que isso aconteceria. Só que o povo ficou lá e o povo se acomodou. E Deus começou a permitir que eles fossem ali afligidos, que eles fossem perseguidos, para tirar eles daquela cena que estava muito bom, estava muito favorável. Então, a partir daquela opressão, né, aquela escravidão, era para o povo que sair do ninho, sair do Egito, sair daquele lugar. Só que foi profetizado que o povo ficaria 400 anos. Anota aqui e anota no seu caderninho. Em Gênesis 15, versículo 3, Deus falando com seu amigo Abraão, ele fala: os teus descendentes serão levados a uma terra distante, a terra do Egito, e eles ficarão ali 400 anos. Deus falou que eles ficariam 400 anos naquela terra. Só que passou os 400 anos e o povo estava como? Estava tranquilo, estava descansando, estava acomodado. E Deus queria tirar eles daquela terra para que eles possuíssem, para que eles vivessem no que era deles. E o que aconteceu? Então, lá em Êxodo 12, eles já estavam 430 anos, ou seja, 30 anos a mais do que era para eles estarem naquela terra. E eles ali então começaram a ser oprimidos. Deus levantou ali Moisés. Moisés não se conformou com o Egito. Moisés não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó, mas preferiu ser perseguido, ser afligido com o povo de Deus. E aí então Deus liberta o povo de Israel. Deus não quer que você fique acomodado. A mesma coisa também aconteceu quando o povo foi ali levado pela Babilônia, quando o povo ficou cativo na Babilônia. A palavra de Deus diz que eles ficariam ali naquela cidade 70 anos. 70 anos, diz lá em Jeremias 29. Eles ficariam lá 70 anos na Babilônia. E Deus fala: procura a paz dessa cidade, casem, vivam normalmente, porque vocês vão ficar 70 anos. E aí o povo começou a viver, começou a ficar lá, começou, né, ficar acomodado,
O que aconteceu? Lá em Daniel capítulo 9, Daniel orando, Daniel meditando nas escrituras, o que acontece? Ele vê pelos livros que o povo ficaria 70 anos e o povo já estava 74 anos, já tinha passado 4 anos do que era para eles estarem naquele local. Aí Daniel vai para oração, Daniel vai para o jejum, Daniel vai buscar Deus, vai buscar a mudança daquele cativeiro. Então Daniel não ficou lá no repouso, né? Daniel, não, deixa passar a minha vez, deixa eu morrer, quando se levantar outro profeta se preocupa com isso. Não, nós não podemos ser passivos, nós não podemos ser passivos. O meu esposo pregou no início do ano, ele deu o tema para esse ano e o tema é sobre tempo. Nós temos que aprender a discernir os tempos. Quando é tempo de sair, é tempo de sair. Quando é tempo de levantar, é tempo de levantar. Quando é tempo de guerrear, não quero guerrear não, quero ficar aqui tranquilo, descansando. Você lembra Davi? Quando era para Davi estar na guerra e ele foi para o repouso, o que aconteceu? Ele acabou pecando com Betseba, né? Então Deus não nos chamou para ficar em constante repouso, passivos, apáticos, não. O que ele nos chamou? Ele nos chamou para nós sermos sal. Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. Nós vamos ver aqui, né? Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 13. O que Jesus diz? Vós sois o sal da terra. O que o sal faz? Ele transforma o ambiente onde ele é colocado. Quando nós colocamos o sal na comida, o sal faz a diferença, o sal influencia, o sal ele transforma aquele alimento. Então Deus nos colocou não para sermos indiferentes, não para passarmos despercebidos, não para ali, né, o crente camaleão que faz parte do ambiente, que se camufla. Ei, isso não é paz, isso é passividade, isso não é paz. Eis que nós somos o sal, e se o sal for insípido, se ele não tiver sabor, se ele não fizer diferença no alimento, a Bíblia diz, com que se há de salgar? Para nada mais presta, para nada mais se aproveita. Então Deus te colocou para você fazer a diferença, para você trazer o sabor, para você transformar o ambiente pelo qual você foi colocado. Malaquias capítulo 3, versículo 18, dizeis que vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus quer nos usar para sermos sal, Deus quer nos usar para sermos diferentes. Deus quer nos usar para pararmos a tempestade e transformarmos o ambiente que nós estamos. Para nós terminarmos, Efésios capítulo de número 3, até comentei essa palavra com os jovens, né? 2 ministérios jovens já. Efésios capítulo de número 3, olha só o que aconteceu aqui com este povo. Efésios, deixa eu confirmar se é o Efésios 3 ou Efésios 4. Efésios 4, perdão. Efésios capítulo 4, versículo de número 17, coloca por favor aqui nos comentários, né? Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó: e digo isto e testifico, dou testemunho no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros. Não ande igual aos outros, não ande igual aos demais, aos gentios. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus sentidos, né? E como é que tá o sentido deles? Está morto, está amortecido. O versículo 18 fala como é que estava
entenebrecido. O que é entenebrecido? Tomado por trevas, cegueiras espirituais, entenebrecidos no entendimento, separado da vida. Aquele que está vivo, ele sente, aquele que está vivo, ele ri, aquele que está vivo, ele se entristece, aquele que está vivo, ele tem empatia, ele tem compaixão, né? Esses aqui estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida pela ignorância que há neles. Aí diz assim, ó, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento. Olha que coisa triste. Olha a realidade da pessoa sem Deus. Ela vai se endurecendo, a sua mente as trevas vão tomando conta, a pessoa não consegue ter clareza, lucidez dos pensamentos, o coração fica endurecido, já não sente mais amor, já não sente mais compaixão, já não sente mais dor, fica como nós vimos, passivos, ficam apáticos, indiferentes. Olha que coisa triste. Aí diz assim, ó, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas a Bíblia fala, versículo 20, mas vós não aprendestes assim com Cristo. Cristo foi ferido, Cristo foi ali, né, traído, Cristo foi humilhado, Cristo foi entregue. Olha quanta coisa Cristo passou, mas ele não ficou indiferente com o homem, ele não ficou indiferente com o necessitado. A palavra de Deus diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus te chamou para ser pacífico. Deus te chamou para ser um agente de paz. Deus te chamou para ser um transformador de ambientes. Deus te deu autoridade para acalmar as tempestades. Deus não te chamou para ficar acomodado, para se esconder do problema. Deus não te chamou para ficar apático. Não, ele te chamou para ser a diferença. Espero que essa palavra tenha abençoado teu coração. Guarda no teu coração e vamos buscar e vamos viver a verdadeira paz, enfrentando os problemas, enfrentando as tempestades, sem perder a paz que Jesus Cristo nos deu, que Jesus Cristo nos deixou. Deus abençoe, um abraço apertado da irmã Dani, fica na paz, em o nome de Jesus.